Ei, bom dia, pessoal. Estão me escutando direitinho? Estão? Beleza. Tudo bem com vocês? Estava com saudade já. E aí, como estão? Ô, tia, o que que aconteceu? Você pegou coronavírus? O que aconteceu? Peguei, você acredita? É o quê? Você tá brincando, mas é sério. Tia Fernanda foi Eu diagnosticada com Covid. sabia! Eu E sabia, eu falei com a minha mãe, eu, eu sabia. precisei de um tempão para me recuperar. Não fiquei bem, não. Mas agora, graças a Deus, está tudo muito bem, tá bom? Tia Fernanda já está recuperada, Eu falei, mãe, não recebeu pode ser doencinha alta. comum, não. Quanto dias ela ficou assim, não é possível, não, coronavírus. E o pior é que eu nem sei como eu peguei, tá? Porque eu só saía de casa para o supermercado, mais nada. Ah, pega lá, tia. É O verdade, pessoal fica passando a mão nas coisas, não é? né? Então, para a gente Ah, tinha uma poder... coisa. Eu não Você fiz, quer? não terminei de fazer o Eureka do dia 20. Eu posso ainda fazer? Você não terminou? Não. Não, a tia Fernanda vai conversar com vocês agora sobre isso. Olha só, eu pedi a vocês, né, para fazer o Eureka, coloquei no grupo coloquei, se eu não me engano, quinta-feira, que eu fiz um levantamento e vocês ainda não tinham, alguns alunos, né? Alguns tinham terminado, tinham feito todos os capítulos, mas tinha muito aluno ainda que só tinha feito o capítulo 1, ou que fez o 1 e o 2, fez o 4, mas não fez o 3 e o 5. Então, eu preciso que vocês concluam, porque como eu falei com vocês, aquilo lá será avaliativo, tá bom? Então, eu preciso que vocês concluam. E eu não vou poder ficar esperando muito tempo para isso. Eu pedi há mais de um mês, pedi o capítulo 1 até o capítulo 5 e falei que seria para o dia 20. Dia 20 foi sábado, certo? Então, quem não fez, por favor, faça hoje, estourando até amanhã. Quarta-feira a tia Fernanda vai olhar. Combinado? Não, o meu tá pronto até o 5. Tem que fazer o 6 também? O Não, 7? meu amor, eu só pedi até os 5. Gente, tá lá no Alunos Book um comunicado importante. Na sexta-feira, a Carla enviou um comunicado para a família de vocês, certo? Que quem não fez deveria fazer. Então, eu preciso que vocês concluam, senão vocês só vão ter nota de acordo com o que vocês fizeram. Ok? Tá combinado aí? Joia? Pessoal, nossa aula está começando agora. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Compartilhar uma tela com vocês do livro, só para a gente relembrar, página 12 e 13. Tudo bom? Vamos lá? Compartilhar, página 12 e 13. Ok? Falta um minutinho ainda para gente. Que página, 12 e tia? 13, só para relembrar, tá bom? É de qual livro? Livro um ou 2? Livro 2, livro 2, livro 2. Joia? Pessoal, tem gente aí me perguntando por que eu não estava dando aula. O Jadir até brincou comigo. Ai, tia, você pegou Covid? Aí eu falei com ele, pior que peguei. Então, eu não estava dando aula porque eu tive um quadro de Covid, certo? E aí, estão conseguindo enxergar, pessoal, aí a tela? Sim.
Sim, vou voltar aqui, que é a página 12 que me interessa, só para eu lembrar vocês o conteúdo da última aula. Vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre verbos, certo? E o verbo, o que acontece? É aquela palavrinha da língua portuguesa, é a classe de palavra da língua portuguesa que nos dá uma ideia de ação, de estado, de acontecimento, certo? De fenômeno natural. E a vantagem do verbo, como é que eu consigo identificar o verbo? A vantagem do verbo é que eu consigo colocá-lo no presente, no passado e no futuro, ok? Então, o verbo é a classe de palavras que tem uma relação temporal, ou seja, tem uma flexão no presente, no passado e no futuro. Aí nós fizemos essas atividades aqui nas últimas aulas, certo? E eu expliquei a vocês o que é uma locução verbal. Eu disse a vocês o seguinte, que a locução verbal é quando nós temos um ou mais, duas ou mais palavras com valor de um verbo. Por exemplo, quando eu falo assim, irei fazer o eureka. Irei e fazer são dois verbos com valor de um. Se eu quisesse substituir o irei fazer, eu substituiria por qual verbo correspondente? Farei. Farei, muito bem. Irei é futuro e fazer é a base do meu verbo. Então, eu pego a base do meu verbo, que é o fazer, e coloco no futuro. Ficaria farei, ok? Então, aqui, quando eu falo em locução verbal, eu falei para vocês o seguinte, que muitas vezes o verbo não aparece sozinho. Ele vem acompanhado de outro verbo que contribui para o seu significado. É o exemplo aqui dessa locução verbal. O cosmonauta vai seguir. Vai é o verbo auxiliar, seguir é o verbo principal. Por que seguir é o verbo principal? Porque observem que quando eu trocar por um verbo correspondente, é a base desse verbo que continua. Então, vai seguir é a mesma coisa que o quê? Seguirá. Certo? Então, aqui, só lembrando, né? Ó, vai mais o seguir tem valor de seguirá. Quando isso acontece, nós falamos que existe uma locução verbal, ok? Nas locuções verbais, nós temos o que nós chamamos de verbo principal e nós temos o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele está sempre antes do verbo principal e é ele quem determina o tempo da locução verbal. O verbo principal é aquele que vai determinar a forma do verbo correspondente. Então, por exemplo, olhem aqui os exemplos citados no livro de vocês. Dentro de 10 minutos, a sessão irá começar. Observe que o irá é o verbo auxiliar e ele me dá a ideia de quê? Passado, presente ou futuro? Irá. Dá a ideia de quê? Futuro, muito bem. Então, irá começar. Se eu tiver que trocar por um verbo correspondente, será começará. Então, observem que a forma do verbo é do verbo começar. Por isso que ele se chama verbo principal, ok? E aí, este auxiliar, ele serve para me dar uma ideia do tempo em que o verbo correspondente vai ficar. Tudo bem?
Até aí tudo bem? A mesma coisa, havia realizado, realizara, o que eu disse para vocês até nas últimas aulas, se vocês se lembrarem, um pretérito mais que perfeito, quase não é utilizado, né? Hoje, para utilizar o pretérito mais que perfeito, nós optamos por essa forma aqui da locução verbal, havia realizado, e por último, estava chegando. Observe que o chegando aqui é o verbo principal. Se eu disser estava chegando, é a mesma coisa que chegava. Relembraram esse conteúdo? Posso prosseguir? Posso? Pode. Para Pode, quem não colocou ainda a palavrinha presente, coloque aí para tia, tá? Aí, na última aula, eu pedi que vocês fizessem e ainda não corrigi essa atividade, ok? Então, nas frases a seguir, identifique o verbo auxiliar e o verbo principal das locuções verbais. Siga o modelo. Então, aqui, Calvin estava pensando. Qual é a locução verbal? Estava pensando. Qual é o verbo auxiliar? Eu falei que o verbo auxiliar ele está antes do verbo principal. Então, estava é o verbo auxiliar e pensando é o verbo principal. Estava pensando, se eu tivesse que trocar por um verbo correspondente, seria? Pensava. Seria pensava, não é isso? Eu até falei para vocês que vocês poderiam colocar aqui na frente. Pensar. Tia, eu coloquei no início, antes da frase. Sem problema. Ficou melhor no meu livro por causa do arame. Não tem problema não. A posição que você colocou não tem problema. Aí depois, o garoto vive sonhando com a viagem espacial. Qual é o verbo auxiliar? Vive. Qual é o verbo principal? Sonhando. Ele vive sonhando, gente. Vive sonhando é o quê? É presente, é passado, é futuro. Eu tenho que pensar nisso. Ele vive sonhando. É o quê? Sonha. Ele vive, então é presente. Se eu quisesse trocar por um verbo correspondente, eu tinha que pegar a forma do verbo principal. E colocar é só tirar o NDO. Isso, então ele fica sonha, ok? Vamos lá. O astronauta vai voltar para casa. Qual é a locução verbal aqui? Vai voltar. Vai voltar. Vai, futuro, voltar, verbo principal. Então, vai é o verbo auxiliar e voltar é o verbo principal. Vai voltar me dá a ideia de quê? De futuro. Se me dá a ideia de futuro, seria a mesma coisa que voltará, certo? Ô, tia, ali no pensava, você escreveu pensava. Você esqueceu do A. Não, tá, pensava no meu. Ué, no meu não tá aparecendo, não. É? Ah, deve ter acontecido alguma coisa. Tá só um pedacinho aparecendo. Ah, tá. No meu tá certo. Vamos lá. John havia sonhado com aquele momento. Havia sonhado com aquele momento. Aí aqui vai entrar aquele verbo que a tia Fernanda falou com vocês que quase a gente não utiliza mais, que é o pretérito mais que perfeito. E aqui havia é o verbo auxiliar e sonhado é o verbo principal. Se eu quisesse trocar por um verbo correspondente, seria sonhara. Sem acento, tá, gente? Sonhara sem acento. Tia, eu escrevi sonhou. É sonhara? Não, é sonhara. Sabe por quê? Havia
sonhado dá uma ideia de um passado anterior a outro. Por isso que a gente coloca no pretérito mais que perfeito. Esse é o livro 2, né? Isso melhor, tá? Depois vocês vão entender isso melhor. Vamos lá. O cosmonauta há de explorar novos mundos. Há de explorar. Esse há é do verbo haver e observe que ele veio, né, com uma preposição no meio. Mas a locução verbal é o quê? Há, verbo auxiliar, Explorar. e explorar, o verbo principal. Como eu digo, ele há de explorar novos mundos. Eu pergunto a vocês, isso dá uma ideia de passado, de presente ou de futuro? Futuro. Há de explorar não seria a mesma coisa que eu dissesse vai explorar? Sim. Então, ficaria como aqui? Explorar. Ra. Tia, Hã? esse é o livro 1 ou 2? Gente, é o livro 2. Ah, tá. Explorar. Ó, observem o acento, porque no verbo o acento faz toda a diferença. Igual aqui, ó, voltará é futuro. Se eu dissesse voltara, é passado. Tá, gente? Então, o acento, vocês não podem se esquecer dele. Faz toda a diferença. Observem que aqui, ó, não tem. Então, é sonhara. Se fosse com acento, ficaria sonhará no futuro, tá bom? Tia, só pra saber, esse que você tá escrevendo é pra fazer o quê? É o verbo correspondente. Vocês têm que escrevê-lo na frente. Sim, eu fiz esse daí que tá escrito no livro, eu fiz todinho. Só que esse daí que você tá fazendo... Gente, olha só. Na última aula que eu tive com vocês, há 2 semanas atrás, eu pedi a vocês que vocês fizessem essa atividade e que vocês tentassem colocar o verbo que corresponde a essa locução verbal. Quem não conseguiu colocar, beleza, vai colocar agora, tá bom? Vamos lá. Depois, a nave espacial estava precisando de reparos, desculpem. A nave espacial estava precisando de reparos. Qual é a locução verbal? Estava precisando. Verbo auxiliar, estava. Verbo principal, precisando. Estava precisando é a mesma coisa que o quê? Passado, presente ou futuro? Passado. Estava. Então, observem que o verbo termina em vá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo principal, precisar, vá. Então, coloco o verbo correspondente. Tudo bem? Precisava. O iate solar foi consertado para a corrida. O iate solar foi consertado. Qual é a locução verbal? Foi consertado. Verbo auxiliar foi, verbo principal consertado. Beleza, foi consertado para a corrida. Então, nesse caso, o iate solar, vocês trocaram por qual verbo? Eu coloquei consertaram. Olha só, consertaram o iate solar para a corrida, certo? Porque aqui ele está na voz passiva, então é mais difícil. Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que jogar a locução verbal lá para frente, né? Ficaria mais difícil nesse caso, já que está na voz passiva. Então, aqui, se vocês quiserem colocar um verbo correspondente, seria consertarão o iate solar para a corrida, ok? Só
que vocês entenderiam adequadamente se colocassem esse verbo no início, porque isso aqui está na voz passiva, daqui a pouco vocês também vão entender, tá bom? Posso limpar? Pode. Beleza. Aí agora eu vou mostrar a vocês formas nominais. O que é formas nominais? Quando eu falo em verbo, eu falo numa palavra, numa classe de palavra, como eu disse a vocês, que vai indicar ação, que vai indicar estado, que vai indicar fenômeno natural, certo? Que vai indicar um acontecimento. Os verbos, eu consigo colocá-los no passado, no presente e no futuro. Quando eu falei em locução verbal, eu falei para vocês o seguinte, estou voltando aqui só para vocês entenderem. Eu falei que a locução verbal é composta por um verbo auxiliar mais um verbo principal, não é isso? Não foi? Então, o verbo auxiliar é aquele que vai determinar, deixa eu fazer uma anotação aqui. O verbo auxiliar é aquele que vai determinar o tempo para nós, certo? E o verbo principal, ele sempre estará em uma forma nominal. Essa forma nominal é o que nós chamamos de infinitivo, gerúndio ou particípio. É a forma nominal do verbo. Infinitivo, gerúndio ou particípio. E é justamente o que nós vamos estudar aqui. Então, o verbo auxiliar, ele me dá a ideia de tempo e a forma nominal vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Tudo bem até aí? Vou limpar aqui porque eu vou subir. Está escrito logo abaixo, vocês vão entender, tá, pessoal? Vamos lá. Então, aqui, olha só, formas nominais. Observe a terminação dos verbos principais dos exemplos da página anterior. Quais são os verbos principais que estão no exemplo lá, nos exemplos de locução verbal? Seguir, começar, realizado e chegando. Então, o que eu preciso, turma, que vocês façam para mim? Grifem a terminação aqui. Em seguir, grifem esse ir, por favor. Em começar, grifem o ar. Realizado, grifem o ado, por favor. E chegando, grifem o ando. Ando. Certo? Então, o que vocês vão perceber? Que todos os verbos principais na locução verbal, eles terminam em R, em do ou em NDO, certo? Eles terminam sempre dessa forma, em R, em do ou em NDO. Isso acontece porque os verbos principais das locuções verbais aparecem em suas formas nominais. Tudo isso que eu estou grifando, vocês vão grifar também. Em suas formas nominais. E por que eles são chamados de formas nominais? Porque muitas vezes eles desempenham tanto a função do verbo como a função de um nome. Ou seja, eles desempenham papel de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Que advérbio, vocês ainda não estudaram,
mas é aquela palavrinha que dá ideia de tempo, de modo, de lugar. Por exemplo, quando eu falo assim, hoje eu acordei bem. Esse hoje dá ideia de quê? De tempo. Hoje eu acordei bem. E o bem dá ideia de modo. O modo como eu acordei. Tudo bem? Então, aqui, só um lembrete a vocês. Advérbios são palavrinhas que acompanham verbos, adjetivos ou outros advérbios, atribuindo a eles sentidos, ou seja, circunstâncias. Veja alguns exemplos de advérbios aqui. João não foi à escola. O advérbio é não, e ele expressa uma circunstância de negação, ok? Uhum. Depois, ele se sentia muito feliz. Esse muito dá uma circunstância de Intensidade. Tudo bem? E vou à praia amanhã. Amanhã indica circunstância de tempo. Então, tudo isso que eu estou grifando, eu preciso que vocês grifem também. Combinado? Sim. Então, quando eu falo nas formas nominais dos verbos, eu estou falando, meus amores, no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Vamos lá, vou subir aqui o máximo para eu poder explicar e ir grifando a vocês. Então, quando eu falo nas formas nominais, eu estou falando no infinitivo, no particípio e no gerúndio. É bem simples, porque são 3 formas nominais e eu determino pela finalização do verbo. Então, quando eu falo no infinitivo, ele apresenta o verbo em sua forma original. O que seria a forma original? Por exemplo, se eu falar assim, acordei, é de qual verbo? Acordei pertence a qual verbo? O verbo acordar. Acordar. Beleza. Sentei pertence a qual verbo? Sentar. Corri pertence a qual verbo? Correr. Olhei pertence a qual verbo? Olhar. Olhar. Então, os verbos, eles têm uma forma original. Essa forma original sempre vai terminar em a, ir ou, em pouquíssimos casos, em or, ok? É o caso do verbo supor, propor e todos os seus derivados. Combinado? Então, verbo no infinitivo é aquele que termina em a, em em ir ou em or. Vamos lá, todo mundo? Infinitivo termina em a, ir ou o. ok, beleza. Então, Tia, só faltou o para ser todas as vogais. Pois é. Mas vamos lá. Então, quando eu falo para vocês assim, brincar é bom, eu sei que o verbo está no infinitivo porque ele termina em ar. Muito bem. Estudar é importante, eu sei que ele está no infinitivo porque ele termina em ar. Se eu quisesse um verbo terminado em poderia ser comer, perceber, beber, ser. Ler. É isso. Se eu quisesse um verbo terminado em ir, partir, sorrir, dormir, cumprir. Se eu quisesse um verbo terminado em pôr, Supor. expor, compor, decompor
Então, tudo isso aí que termina em a, em em ir ou em o, é um infinitivo do verbo. Combinado? Sim. Beleza. Note que aparecem 2 verbos em cada uma das últimas frases. Porém, eles não formam uma locução verbal. O verbo é, olha aqui, que indica estado, está relacionado a uma informação aos verbos, que é brincar e estudar. Por exemplo, se eu disser assim, brincar é bom, eu consigo trocar o brincar por um verbo correspondente? Sim. Não. Eu tenho Não. um verbo Não. auxiliar e um verbo principal aqui? Não. Então, eu tenho um verbo no infinitivo e tenho um verbo que está conjugado, ou seja, está relacionando uma informação aos verbos citados anteriores, certo? Por que eu falo que eles, muitas vezes, têm valor de substantivo, de adjetivo ou de advérbio? Porque se eu falo para vocês assim, brincar é bom, é a mesma coisa que eu dissesse, a brincadeira é boa, não é isso? Então, teria valor de quê? De substantivo, concordam? Certo? Por exemplo, olha só, essas informações poderiam ser trocadas por chocolate é bom e amigo é bom. Chocolate e amigo são o quê, turma? Substantivos. Eles Substantivos. não são verbos. Exatamente. Então, foi isso que eu disse a vocês. Que quando um verbo no infinitivo, podem grifar tudo isso, tá? Quando um verbo no infinitivo ocupa um lugar que pode ser o do substantivo, nós dizemos que esse verbo, ele é substantivado, ou seja, ele tem valor de substantivo. Até aí, tudo bem? Estão grifando? Estão entendendo? É até substantivo, tia? Até substantivo, até aí onde eu grifei. Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Vão fazer um favor para mim agora? Todo mundo ligando as câmeras, porque eu só estou vendo a Isabela e a Isadora. Agora vi o Gabriel, a Heloísa, Helena, Rogério, Jadir. Todo mundo ligando as câmeras só para eu ver vocês um pouquinho. Tudo bem? Joia! Depois vocês podem desligar de novo se quiserem, tá? É só porque eu realmente queria ver um pouquinho o rostinho de vocês. Ramon, Sophie, muito bem. Ainda está faltando Eduardo, Rafael. Ok, Jade, André, beleza. Até onde eu expliquei, tá tudo bem? Posso prosseguir? Então tá, vou limpar os meus desenhos e vou subir agora para vocês acompanharem o raciocínio. Então, nós temos outra frase aqui. Imaginar é divertido. Correr faz bem à saúde. Então, observem que imaginar e correr estão em qual forma nominal? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Infinitivo. Infinitivo. Toda vez que o verbo termina em ar, em er ou em i, ele vai estar no infinitivo, certo? Então, imaginar é divertido, correr faz bem à saúde. Podem grifar aqui o finalzinho do verbo, igual a tia Fernanda fez, e aí é isso que eu falo. Observem, se eu trocar imaginar por imaginação, a imaginação é divertida.
A imaginação é substantivo, concordam? Concordam? Imaginar é verbo, mas imaginação é um substantivo. Então, toda vez que o verbo ocupa lugar de um substantivo, é porque ele tem valor de substantivo. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Agora, observem aqui ao lado. Nós temos os verbos no particípio. O que é particípio, gente? Particípio é a forma nominal do verbo que indica que algo já aconteceu. Como eu disse para vocês, uma ação, um estado ou um fenômeno na natureza que já acabou. Então, o particípio, ele vai dar ideia de algo acontecido, algo que já acabou, certo? Sempre no particípio, sempre não, desculpa. O particípio, vocês vão ver que nós temos a forma regular. A forma regular do particípio, a forma normal do particípio, ele é marcado principalmente pelas terminações ado e ada, porque o particípio ele tem masculino e ele tem feminino, e pelas terminações ido e ida, podendo ser ou não seguido de S. Ou seja, o particípio ele é masculino ou feminino e ele é singular ou plural, tudo bem? Então, observem o exemplo aqui. Nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. Qual é o verbo aqui que está no particípio? Quem é que termina em ado ou ido? O verbo surgido, não é isso? Observem que surgido, ele pertence ao verbo surgir e está no particípio, certo? Está no particípio. Observe que o particípio, ele é acompanhado do verbo haver. Tá vendo? Nesse caso, havia surgido, havia falado, nessa situação. Tudo bem? Vamos a número 2. John havia realizado seu sonho de competir com um amigo. Mais uma vez, o verbo que está no particípio é realizado, pertence ao verbo realizar, certo? Mas como ele termina em ado, esse verbo é infinitivo ou particípio, já que termina em ado? Particípio. Se termina em ado, ele vai ser o quê, turma? Particípio. Se eu quisesse o infinitivo, seria como? Verbo realizado. No infinitivo. Realizar. Realizar. Muito bem. Ok. Aí, agora, deixa eu limpar aqui, subindo. Nas frases 3 e 4, olha só, a viagem interplanetária foi registrada em um caderno. Observem aqui o que eu disse a vocês, gente. Registrada é o verbo que está no particípio. E por que agora, aqui, ele estava realizando uma ação? Tudo bem? Então, estava no masculino, não se referia a ninguém especificamente. Agora aqui, quando eu falo a viagem interplanetária foi registrada está no feminino. Por quê? Porque concorda com a viagem. Quem é que foi registrada? A viagem.
Se a viagem é feminino, eu tenho que colocar o verbo registrar no particípio feminino. Foi registrada. Observe que está acompanhado de um verbo auxiliar, tá? Característico do particípio. Tudo bem? Certo? A número 4. Os iates ficavam amarrados ao pier até a hora da partida. Olha aqui, amarrados, termina em ados. Por que que está no plural e por que que está no masculino? Primeiro, porque concorda com quem? Quem é que ficavam amarrados? Os iates. Os iates é masculino e é plural. Então, nesse caso, o verbo no particípio concorda em número e em gênero com a palavra ao qual se refere. Tudo bem? Sim. Beleza. Agora... Nossa, eu preparei tanta coisa pra gente, não deu tempo de fazer nada. Vamos lá. Note que nos exemplos 3 e 4, os verbos no particípio concordam com os substantivos aos quais eles se relacionam. Podem grifar isso. Isso acontece por quê? Porque o particípio, quando ele concorda com o termo ao qual ele se relaciona, ele assume a função de adjetivo, ou seja, ele está caracterizando o substantivo, ok? Então, lá nos 2 primeiros exemplos, ele tinha função de verbo, ele indicava uma ação, ok? Nos 2 últimos exemplos, ele estava concordando com alguém. Então, ali ele tem função de quê? De adjetivo. Tudo bem? O particípio com valor adjetivo também pode aparecer sem o verbo auxiliar da locução verbal, como acontece no exemplo a seguir. Eu falei que ele pode aparecer com o verbo auxiliar, mas aqui vai mostrar um exemplo em que ele aparece sem o verbo auxiliar. Vamos lá. Podemos visualizar todas as mensagens enviadas pela diretora da escola. Podemos visualizar todas as mensagens enviadas pela diretora da escola. Nesse caso, enviadas é característica de quem? De mensagens. Por isso que ela está, ó, no feminino e no plural, para concordar com mensagens, ok? Nesse caso, se o verbo auxiliar aparecesse, a frase poderia ser da seguinte maneira: as mensagens que foram enviadas pela diretora da escola. Tudo bem até aí? Tem aluno no chat me perguntando se eu olhei as provas. Gente, a escola vai me mandar o relatório hoje, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Subindo. E depois você vai falar pra gente qual nota que a gente tirou? Eu não sei como eu vou fazer isso, mas a escola provavelmente... Você pode pegar... Mas eles me disseram que vão dar esse retorno a vocês quando terminarem todas as provas. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Eu consegui ver de ciências, porque... Todo mundo olhando aqui. Há casos de verbos que possuem particípios irregulares. Isso eu preciso que vocês entendam muito bem. Eu falei que o particípio regular, ele vai terminar em ado ou ido, não foi isso? E que pode ter a sua forma feminina, certo? Concordam? Sim. Em ado ou ido.
Mas, por exemplo, verbo escrever. Existe escrevido? Não, Alguém já escrito. ouviu essa palavra escrevido? Ô tia, tem gente que fala assim, assim, às vezes dá uma gastura de ouvir a pessoa falando errado. Pois é, mas o que acontece? A palavra escrevido não existe. Então, nesse caso, eu preciso de algo correspondente, que é o particípio irregular. Por que eu vou falar que ele é Escrito. irregular? Porque ele não vai terminar em ado ou em ido, certo? A mesma coisa do Sim. verbo dizer. Existe dizido? Quê? Claro que não, não é? Não, o Então, que você disse? dito, é Ah, sim. escrito. Por exemplo, abrir. Existe abrido? Não, aberto. É aberto, exatamente. Então, vocês vão perceber que alguns verbos, eles soam até estranho na hora. Ô tia, Se ele soa muito estranho, vocês vão começar a perceber que provavelmente ele não existe. Ele só vai existir na sua forma irregular. O que é a forma irregular? Quando há uma variação dessa terminação em ado ou em ido. Isadora, você quer falar alguma coisa? sim, quando eu era menorzinha, um colega meu de sala falou fazido. Exatamente, né? E nós sabemos que é estranho, mas é por quê? É o lógico, tá, Isadora? Quando se é criança, se é olhado, falado, cantado, dormido, deveria ser fazido, não é isso? Sim, Criança, só que o português é a língua mais difícil de se aprender. exatamente. E para uma criança, essa é a lógica. Certo? Se a conjugação do verbo é uma, eu vou colocar toda nessa conjugação. A gente vai Minha mãe sempre me ensinou certo. a gente vai percebendo essa mudança com o passar do tempo. Ok? Então vamos lá. Raquel tinha escrito a carta para sua melhor amiga. Observem, tinha escrito, jamais escrevido, porque o verbo escrever, ele só existe no particípio irregular. É diferente, por exemplo, de outras palavras que têm os dois particípios. Existem palavras que existe o particípio regular e o regular, e o irregular. Por exemplo, imprimir. Vocês sabiam que existe imprimido e impresso? Sim. Verbo eleger, havia. Vai existir o verbo elegido e eleito. Certo? Então, tudo vai depender do verbo auxiliar. É ele que vai determinar qual tipo de verbo no particípio eu vou poder usar. Tudo bem? Meus amores, aqui, ó, era domingo, o shopping estava aberto. Ou seja, aberto é o particípio de abrir. Tudo bem? Ok. Eu preciso parar aqui. Nossa aula acaba agora, 9h40. Daqui a pouquinho eu estou em outra turma. Mas na próxima aula, que provavelmente, se bem que agora, gente, eles vão mudar o horário, por isso que eles já passaram só o horário de hoje. Porque nós vamos ter mais aulas na semana, tudo bem? Nós vamos ter mais aulas. Se preparem, então nós vamos nos ver mais vezes. Aí, provavelmente, amanhã nós nos vemos novamente. Se não for amanhã, vai ser quarta ou quinta, mas nós vamos ter mais aulas na semana. Tudo bem, meus amores? Daniel, você quer falar alguma coisa? Não. Não? Então, agora eu vou encerrar a aula. Na próxima aula, eu vou explicar direitinho a vocês como usar o particípio regular ou irregular.
Combinado? Meus Sim. amores, Sim. vou interromper aqui o Tchau. compartilhamento. Tchau, Beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Você levanta a mão, você quer Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, até mais Tchau, vezes. tia. Ainda bem. Até um outro dia. Só um minutinho, eu quero ouvir a Isabelle. Fala, Isabelle. Alguma aula? Como, amor? Tem mais alguma aula? Vocês provavelmente, Isabelle, a escola vai comunicar hoje. Eu não tenho certeza se vocês vão ter mais uma ou mais duas, porque a proposta são de 4 aulas diárias agora. Tchau, tchau. Nós vamos estudar mais. Combinado? Meus amores, Olha aqui, mãe. beijos, fiquem com Meu Deus. celular E da até a próxima aula. Beijinhos. É. Tchau. Qual alta?